Olá, vamos começar nosso trabalho falando sobre as fontes do direito. O termo fonte precisa ser explicado. Fonte é o mesmo que nascente de águas, e nesse vasto mar que é o direito, nós precisamos conhecer a sua fonte. Assim como um rio que nasce de uma fonte. Nader deixa claro que não há um consenso para elencá-las, mas que é possível sim especificá-las. São três as fontes do direito. São elas as fontes históricas, fontes materiais e fontes formais. Fontes históricas. O direito foi sendo alterado com o passar das épocas. As primeiras civilizações, conhecidas como a sociedade ágrafas, tinham suas regras aplicadas para a sobrevivência das tribos. O Egito tinha regras bem claras também, sendo que o faraó era o legislador, assim como os hebreus, que eram teocráticos e tinham o Pentateuco como fonte do direito, os babilônicos e persas. Mas Nader deixa claro que é imperativo estudar o direito romano como fonte do direito ocidental. Fontes materiais. O direito não é algo tangível, mas sua intangibilidade é a influência na vida de todos. Sua matéria-prima são os fatos sociais e problemas que surgem na sociedade, que são chamados de fatores do direito, como a moral, a economia e geografia também. As fontes do direito são divididas em fontes materiais diretas e indiretas. Nergalo diz que as fontes indiretas são identificadas com os fatores jurídicos, enquanto as fontes diretas são representadas pelos órgãos elaborados do direito positivo, como a sociedade, que cria o direito consuetudinário, o poder legislativo, que cria leis, e o judiciário, que produz a jurisprudência. Formais são os meios pelos quais o direito se expressa e que são vistas pela sociedade. As fontes formais do direito variam de acordo com os sistemas jurídicos, ou seja, uma sentença preferida pelo magistrado está baseada de acordo com o que diz a lei e perfeitamente aplicável àquele caso. Normas jurídicas válidas. O conhecimento é a fonte formal nessa situação. No Brasil, a lei e códigos é a fonte formal. Quanto aos costumes, estes servem como fontes complementares. Como foi dito anteriormente pela Bíblia, e se você não prestou atenção, volte o vídeo depois. O direito romano é a fonte de inspiração para as leis, isso no direito ocidental, onde este predomina. O direito romano é dividido em três partes, sendo ela o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico. As fases históricas também são importantes para especificar. Nader nos traz da seguinte forma: período régio, da fundação ao fim da realeza, de 510 a.C. O juspósito era costumeiro e ligado à religião. Os pontífices revelam o direito exercendo seu monopólio. Período republicano, de 510 a 27 a.C. O jus, direito laico, se emancipa do faz, direito sagrado, e surge a classe de jurisconsultos leigos. Período principado, do imperador Augusto, vale de 27 a.C. até Diocleciano, 285 d.C. Além dos costumes das leis, o direito da época teve por fontes os editos dos magistrados, os senatos consultos, as constituições imperiais e as responsas prudentes. Essas consistiram em pareceres de jurisconsultos, distinguidos pelo imperador com o jus publicis respondente e que definiu o jus, tornando-se obrigatório aos pretores a sua orientação. O período dominato ou da monarquia absoluta estendeu-se de 285 até 565. O imperador assume integralmente o poder e passa a ser a única fonte reveladora do direito. Neste período surgem a lei das citas e o corpus juris civilis. Segundo JC e Puig Brutal, o direito romano é o único que passou por todas as fases que o sistema jurídico pode experimentar: direito sacerdotal, direito das gentes, direito judicial, direito de funcionários, direito legislativo e direito decretado pelo imperador. O direito romano não se originou de uma única fonte, nem resultou do esforço isolado de uma época. Sua formação foi lenta e sedimentou-se a partir da famosa Lei das 12 Tábuas, elaborada pelo Decemvirus em 452 a.C. O apogeu do direito romano se deu nos primeiros séculos de nossa era, graças ao labor dos jurisconsultos e editos magistrados. O sistema romano, expresso notadamente no Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil, século VI, constitui o grande legado romano à humanidade. É o repositório da cultura jurídica alicerçada em vários séculos. Olá, sou Juliane e já começo
perguntando a vocês, a lei é obrigatória? Paulo Nardi diz, a consequência vigente da lei é a sua obrigatoriedade, que dimana de caráter imperativo do direito. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Porque a lei obriga a várias teorias a respeito, entre as quais se apresentam teoria da autoridade, formulada norteadamente por Hobbes e Austin, que consideram a obrigatoriedade da lei uma simples decorrência da força, e Silvani critica tal opinião, lembrando que, acima da norma jurídica e do poder que a impõe, há uma força que torna possível a existência da norma e que é a vontade popular. Teorias da valoração, que subordinam a obrigatoriedade da lei ao seu conteúdo ético. Teorias contratualistas, para quem a norma jurídica é obrigatória, se enquanto os que devem obedecê-la concorrem para sua formação. Teorias neocontratualistas, que condicionam a obrigatoriedade à adesão ou reconhecimento do que lhes são subordinados. Teoria positivista, que sustenta, na palavra de Vanny, que a norma jurídica deve ser considerada como o último elo de uma corrente, cujos elos precedentes constituem a ordem jurídica já existente em uma certa comunidade. Olá! Falaremos agora sobre a aplicabilidade da lei. Você sabe o que é lei? Qual é a definição de lei? E como isso se aplica? Paulo Nader esclarece isso pra gente. Se você está com seu livro aberto, vamos aí acompanhar a síntese desse assunto. Lei é ato do Poder Legislativo que estabelece normas de acordo com os interesses sociais. Não constitui, como outrora, a expressão de uma vontade individual, Legislationen, pois traduz as aspirações coletivas. Se estrutura na realidade social, a sua fonte material é representada pelos próprios fatos e valores que a sociedade oferece. Lei em sentido estrito. Neste sentido, lei é preceito comum e obrigatório, emanado do Poder Legislativo no âmbito de sua competência. Lei em sentido formal e em sentido formal material. Em sentido formal, lei é o instrumento que atende apenas aos requisitos de forma, processo regular de formação, poder competente, faltando-lhe pelo menos algumas características de conteúdo, como generalidade, ou por não possuir sanção ou carecer de substância jurídica. Lei substantiva e lei adjetiva. Lei substantiva ou material é a que reúne normas de conduta social que define os direitos e deveres das pessoas em sua relação de vida. As leis relativas ao direito civil, penal, comercial, normalmente são dessa natureza. Já a lei adjetiva ou formal consiste em um argumento de regras que definem os procedimentos a serem cumpridos no andamento das questões. O que é a aplicabilidade da lei? Para ser aplicada, a lei possui várias etapas e Paulo Nader traz um estudo de Vicente Hall, onde vemos essas etapas para a interpretação do direito. Diagnose do fato consiste no levantamento e estudo da questio facto, dos acontecimentos que aguardam a aplicação da lei. É a tarefa preliminar de definição dos fatos. Para isto, o magistrado considera a narrativa apresentada pelas partes interessadas, examina cuidadosamente as provas e firma o diagnóstico quanto à matéria de fato. Diagnose do direito. Esta etapa consiste na indagação da existência da lei, que discipline os fatos. É um trabalho apenas de constatação da existência da lei.
Crítica formal. Conhecidos os fatos e verificada a existência da lei, cumpre ao aplicador do direito examinar se o legislativo se reveste de todos os requisitos de caráter formal. Deve-se verificar se a lei contém todos os autógrafos necessários, se há correspondência entre o texto aprovado e publicado, e ainda se o seu processo de formação foi regular. Crítica substancial. Nesta fase, o aplicador deverá verificar os elementos intrínsecos de validade e de efetividade da lei. A sua atenção se dirigirá para o teor das normas jurídicas, a fim de examinar se o poder legiferente era competente para editar o ato, se a lei constitucional ou não, se é da natureza taxativa ou simplesmente dispositiva. Interpretação da lei. Com a definição dos fatos, certificada a existência da lei disciplinadora e validade formal e substancial desta, impõe-se ao aplicador a tarefa de conhecer o espírito da lei. Interpretar o direito consiste em revelar o sentido e o alcance das normas jurídicas. Aplicação da lei. Vencidas as etapas preliminares, a autoridade judiciária ou administrativa já estará em condições de promover a aplicação da lei. Atividade essa que segue a forma de um silogismo. A aplicação do direito é uma operação lógica, mas não exclusivamente lógica, pois importante é a contribuição do juiz com suas estimativas pessoais. A premissa maior correspondente à lei, a premissa menor consiste no fato. A conclusão deverá ser a projeção dos fatos na lei, a subsunção, ou seja, a sentença judicial.